da rainha imperatriz. Candeia nas águas, um brilho, é luz em delírio no teu pôr do sol. Natureza pra se decantar, onde a lua prateia o rio-mar. Nas barrancas dos lagos dos Índios, paixão inclemente, convite de amor. Parintins, dobram sinos de Maria em tua fé. De um povo humilde, quem canta caboclos entoam mais belas canções da serra, as terras do Baurá, da magia dos seus paranás. Do meu peito eu lanço um grito no azul infinito que é de Parintins. Vou sempre te amar, vou sempre te amar. O programa Documentos da Amazônia desta semana vai trazer a história de Parintins. Vamos falar dos indígenas, da religião, da política, enfim, vamos contar a história de um município que foi muito importante no passado. Apesar de hoje continuar dando sua contribuição, Parintins vai notabilizar-se através da cultura, através de Garantido, Caprichoso, enfim. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contaremos a história da cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Parintins, o próprio nome tem como derivação uma tribo indígena que aqui habitava, a tribo dos Parintintim. Então daí o nome derivado de tribo dos Parintintim, daí o nome Parintins. A partir do momento que houve a ocupação tanto espanhola como portuguesa, a região que vai da Foz do Tapajós até a Foz do Madeira, ela ficou inicialmente confiada aos membros da Companhia de Jesus, os famosos padres jesuítas. Nesta região onde hoje se encontra o chamado Médio e Baixo Amazonas, os jesuítas puderam ofertar uma colaboração de grande valia no que diz respeito não somente à própria atitude missionária, mas principalmente na educação. A região que hoje se encontra Parintins, ela inicialmente foi tratada pelos jesuítas, né, e aqui foi inaugurada por Padre Felipe de Bettendorf. Felipe de Bettendorf era provincial dos jesuítas no Brasil, quando instalou na região do Rio Uaicurapá o primeiro núcleo de missão, que foi denominado de São Miguel de Tupinabarana. Esta região concentrava várias tribos indígenas. Então Felipe de Bettendorf inaugurou muitas aldeias, né, no aspecto cristão. Ofertou, na verdade, um modelo cristão de religiosidade. Então a aldeia de São Miguel de Tupinabarana, ela resistiu durante muito tempo, aproximadamente 100 anos, com este nome, né? E os jesuítas dando apoio a esta atividade. Os primeiros jesuítas a viverem nesta região foram justamente os padres Manuel Souza e Manuel Pires. Estes dois realizavam atividade missionária na região que hoje compreende os municípios de Parintins, Barreirinha, Inhamundá, Maués, Uricurituba, Urucará, até mesmo Itacoatiara e Silves. Tudo isto formava apenas uma única paróquia. E esta denominação paróquia, ela só vai aparecer a partir do ano em que é criado o Bispado do Grão-Pará e Maranhão. Outro aspecto também é a vinda dos portugueses, os portugueses que vieram para Parintins. Nesse aspecto aqui, os jesuítas antecederam, né, os capitães a chegarem aqui. O padre João Felipe Bettendorf, para mim, é a referência. Ele é fundador de Santarém, né, e eu acredito que seja um dos fundadores. Um fundador do ponto de vista até civilizado europeu, né, que foi uma presença europeia aqui, que Parintins já tinha sido fundada antes. Mas, para contar como história, então o que houve? João Felipe de Bettendorf esteve aqui em Parintins e realizou missas, dedicou capelas, então se tem uma presença europeia.
Mais tarde, teve a presença do capitão Pedro Cordovil, né? Em que ele foi o organizador, estruturou a cidade de Parintins como se concebe, né? Como um ponto de vista europeu, que eu quero ressaltar isso. Ele criou algumas coisas, principalmente fiscalização, que interessava ao governo português, criou roças, né, ao redor de Parintins, criou uma estrutura de alimentação, uma estrutura de comércio. Então se atribui a ele a organização. Teve um momento em que teve um embate muito forte com os jesuítas, porque o Cordovil era um cara que era alcoólatra, e ele escravizava os índios, ele tirava proveito de toda a comunidade de Parintins. Então o padre que estava aqui em Parintins, ele se opôs a esse tipo de comportamento. E tanto que eles tiveram, as cartas provam, né, que eles tiveram um embate comunicando ao governo português. O padre denunciava as ações do Cordovil, e o Cordovil tinha até um apoio político pelo governo do Grão-Pará, que dominava a época. Então, tudo isso fez com que eles tivessem um acirramento com a vitória do padre, né, e a expulsão do Cordovil. O Cordovil, que se tem na história, é que ele morreu em Belém, como um mendigo, né? Ele morreu praticamente sem nenhum reconhecimento. A transição de jesuítas para carmelitas ocorre a partir do ano de 1800, quando é instalada a chamada missão de Tupinabarana. Frei José, que também depois foi fundar a cidade de Borba, instalou como devoção na missão a própria padroeira da sua congregação, que é justamente Nossa Senhora do Carmo. E até os dias de hoje, Parintins, a Catedral de Parintins, hoje ela é dedicada a Nossa Senhora do Carmo. De 6 a 16 de julho é o período de festa, né, em que é possível observar a religiosidade deste povo, dessa região. Uma última coisa que nós podemos abordar dentro desse processo das curiosidades é em relação à imagem de Nossa Senhora do Carmo. É uma imagem secular, a pequena imagem, que visto que tem-se duas imagens dentro da majestosa catedral. E dentre esse processo, a pequena imagem ela é histórica, porque ela tem em torno de 140 anos, mais precisamente. Ela foi esculpida toda em carvalho e ela teve como origem a cidade do Porto, Portugal, até porque Parintins foi sede das missões carmelitas. Aqui passaram muitos religiosos missionários carmelitas, e tendo consagrado a missão do Tupinabarana, dos carmelitas de Tupinabarana, a cidade do Porto, através dessa congregação religiosa, encaminhou uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, porque aqui tinha-se uma devoção mariana, porém não se tinha uma imagem. E essa imagem foi parar justamente em Belém do Pará. Porém, perdeu-se nesse percurso o itinerário de fato de onde ela deveria parar. E ela ficou mais ou menos por 30 anos dentro de um convento, de um porão de um convento em Belém do Pará. Até que se encontrou finalmente um dia o destino dessa imagem. Nesse processo todo, ela ainda levou 4 meses para chegar aqui em Parintins, e foi acolhida com grande garbo, com grande devoção, com salva de fogos pelos católicos que aqui na época já se faziam presentes. Por conta da influência da cabanagem, porque Parintins também foi palco de lutas do período da cabanagem, é instalado também uma devoção paralela, a devoção a São Benedito. E quando a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que foi trazida por Frei José Álvares das Chagas, desaparece, até hoje não sabemos, né, como ocorreu esse desaparecimento, a devoção a São Benedito, justamente como herança dos cabanos, ela é instalada, e em 1890 foi erguida a primeira capela de alvenaria. Capela esta que durou até o ano de 1930, quando foi erguida a atual Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que já foi Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Nesse período do início do século XX até a instalação da prelazia,
Um padre tem destaque, é o chamado Padre Vitor Enns, que foi durante 25 anos pároco de Parintins. Em torno de Padre Vitor Enns existem muitas histórias e dentre elas hoje nós podemos observar no livro do professor Milton Rantum, Órfãos do Eldorado, em que conta a própria participação do Padre Vitor na influência da educação, da saúde. Padre Vitor foi o primeiro padre a se preocupar com a educação nesta região. O colégio mais próximo que nós tínhamos era em Óbidos. As famílias ou enviavam seus filhos para Óbidos, para o Colégio São José em Óbidos, ou para os colégios em Manaus. Então, Padre Vitor foi o primeiro a fundar um colégio para rapazes e para moças, né? E também a se preocupar com a saúde, com o registro da população. Não tínhamos comarca em Parintins, mas não tínhamos cartório, um contrassenso muito grande. Então a igreja começou a se preocupar a partir com este padre dessas necessidades essenciais, né? E isso ajudou bastante a transformar Parintins do qual hoje nós encontramos. Se hoje nós temos uma Parintins melhor organizada, se hoje nós temos a Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá melhor organizados, foi devido à influência da Igreja Católica. Falar da história da igreja em Parintins é promover um encontro com a própria história desta cidade.